Paz do Senhor, meus irmãos, vocês estão bem na graça do Senhor? Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Te louvamos, Deus. Tu és o nosso alto refúgio, Tu és a nossa fonte de alegria e prazer. O Senhor é o Deus que preserva as nossas vidas, o Senhor nos guarda do mal, o Senhor guarda a nossa alma do mal. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez para Te louvar e para Te bendizer. Seja bendito eternamente e recebe os nossos louvores em Cristo Jesus, o Senhor. Cantemos ao Senhor. Tua, Senhor, é a glória. Senhor, é a glória, a força e a autoridade, o domínio e o poder, vitória e majestade. Tua, Senhor, é a glória, a força e a autoridade, o domínio e o poder, vitória e majestade. Todos os reinos da terra se prostrarão e os poderosos a Ti virão. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Teu poder, Tua glória, Teu reinado, Tua vitória, Jesus Cristo. Ei, Senhor, Tua, Senhor, é a glória, a força e a autoridade, o domínio e o poder, vitória e majestade. Tua, Senhor, é a glória, a força e a autoridade, o domínio e o poder, vitória e majestade. Todos os reinos da terra se prostrarão e os poderosos a Ti virão. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Teu poder, Tua glória, Teu reinado, Tua vitória, Jesus Cristo. Ei, Senhor, Jesus Cristo. Ei, Senhor, Jesus Cristo. Ei, Senhor. Aleluia. Só Ele é Rei e Senhor. A glória do Senhor se manifestará sobre toda a terra, nos céus e sobre os nossos corações. E nós juntos, numa só voz, declaramos: só Tu és Senhor. Mas o Senhor veio como Salvador. Ele se revestiu de homem. Ele tomou a forma de homem. Foi obediente, foi servo obediente, até a morte e morte de cruz. E nossas iniquidades foram lavadas pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Vamos cantar: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas da glória desceu, o seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Cantemos ao Senhor.
Aleluia. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas foi ali pela fé que meus olhos abri, aleluia, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado por esse tão grande amor. Amor de cruz, amor de sangue, amor de oferta sacrificial, oferta vicária, aleluia. Ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi, ele recebeu o castigo que a nós era destinado. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Deus. Tu és santo, glorioso e poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga aí ao Senhor: obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado porque o Senhor é fiel para conosco. Aleluia. Aleluia. Que prazer eu senti naquele dia em que eu me converti, naquele dia que eu me encontrei contigo, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos depositar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Você que está cansado, talvez, você que está abatido, talvez, eleve o seu coração ao Cristo que é vivo, e Ele te restaurará. Aleluia. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Aleluia, Senhor. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá
salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé, porque poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia, Senhor. Toda glória ao teu nome, Jesus. Confiamos plenamente em ti e confiamos plenamente no teu poder, Deus. Obrigado porque a história que tu escreveste é uma história de salvação e de libertação para os abatidos, para os cansados, para os deprimidos, para os encarcerados. Cristo é a resposta, Cristo é a restauração, Cristo é a libertação. Aleluias ao teu nome, Senhor. Te louvamos nesta noite para o louvor da tua glória. Amém, querido. Como Deus é bom para conosco, não é verdade? Como Deus tem sido bom para conosco. Por isso nós vamos dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Exultai, vinde todos, louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Cantemos. Exultai, exultai, vinde todos, louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porque
céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todo louvar. Canta, igreja, a Jesus, Salvador, Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito, por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, por o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu. Exultai, igreja. Ao Jesus que é Salvador e Redentor, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. A crer nos convida, a crer nos convida. Tal rasgo de amor nos merecimentos, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito, por nós todos. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito, por nós todos deu. Seu Filho bendito, por nós todos deu. Seu Filho bendito, por nós todos deu. Exultai, exultai, exultai. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor.
nosso coração se alegra na tua presença, e é com prazer que te adoramos, é com devoção que cantamos a ti, que lhe dirigimos louvores de adoração. Santo, santo, santo é o teu nome. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Exultamos, louvamos, glorificamos. E agora vamos fazer uma meditação na palavra. Antes disso, eu gostaria de orar por todos os que estão enfermos, por todos aqueles que estão convalescendo com dores, por todas as pessoas que estão enfrentando a Covid-19, por todas as pessoas que estão enfrentando a recessão econômica, já com fome, com grandes tribulações, sem emprego, sem perspectivas, para que o Senhor tenha compaixão e misericórdia e estenda a tua mão de poder sobre cada um, em nome de Jesus. Que a tua graça possa superabundar com libertação em nome de Jesus. Libertação para todas essas vidas, libertação para a tua igreja, para este Brasil, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos por ti, nesta hora de confusão, de embaraço, de caos, nós clamamos por ti, para a operação da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Você pode entregar o seu dízimo, você pode ofertar na conta da igreja, você está vendo aí na tela do seu computador, ou do seu tablet, do seu celular. Você pode usar o Pix da igreja ou fazer o depósito, simplesmente. Se você tiver dificuldades, você pode procurar o irmão Alain, ou qualquer um dos nossos diáconos, que eles vão passar para o irmão Alain a sua oferta ou o seu dízimo, tá bom? Que Deus abençoe a igreja nas suas arrecadações, suas ofertas e os seus dízimos, e que nós possamos, através deste ato de amor da igreja, trabalhar bem para o reino do Senhor, trabalhar bem para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, consagramos a ti nossas ofertas e os nossos dízimos. Amém. Vou ler de novo o Salmo 125, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Com a tua graça é que vamos ministrar, Deus, somente pela tua graça. Adestra-nos na tua palavra e usa-nos para o louvor da tua glória. Abençoa a mente, o coração do teu povo, que agora está diante daquilo que o Senhor tem para dizer. Que tenhamos corações gratos e sinceros, tementes ao Senhor, corações que intentem não apenas conhecer, mas praticar a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz: qual é a vitória que vence o mundo? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé é o dínamo do coração. A fé é aquela que nos coloca em movimento, em ação. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível
agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor, de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós vamos fazer um passeio por Hebreus 11, e nós lemos ali os heróis da fé, os homens que Deus usou, cada história ali, cada movimento ali, cada ação ali, começa assim: pela fé. Pela fé. Quando vai se falar de Abraão, pela fé Abraão. Quando se fala de Noé, pela fé Noé. Quando se fala de Moisés, pela fé Moisés. E todos os demais. Então é impossível nós que um dia, gerados pelo Espírito Santo em uma nova criatura, vivamos a vida cristã sem fé. É impossível. Todo o foco da nossa vida cristã, todo o foco das nossas ações é direcionado pela fé. Eu olho para Jesus pela fé, e eu creio que Ele está olhando para mim pela fé. Nada se faz se não for pela fé. Nesta hora, eu ministro a palavra pela fé, e vocês vão receber pela fé, e nós vamos crer que Deus nos abençoará, o pregador e o receptor, pela fé. Tudo pela fé, irmãos. Deus nos deu esse presente. A fé é um presente de Deus. A fé é um presente de Deus para estabilizar a nossa vida. A fé é um presente de Deus para nós não errarmos. A fé, ela é depositada única e exclusivamente em Cristo. Aí começam os nossos problemas, é aí que começam as nossas dificuldades, porque mesmo sabendo que tudo que fazemos temos que fazer pela fé em Cristo, quantas e quantas vezes nós confiamos em nós mesmos, nós direcionamos nossos passos pela nossa percepção, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, e assim nós então não precisamos de fé, nós nos bastamos a nós mesmos. Tantas e quantas vezes cometemos este pecado, nos bastar para nós mesmos. Eu acredito que não houve em nenhum momento na história, pelo menos desde quando eu estou em Cristo, que eu vejo as pessoas se bastando para si mesmo, colocando toda a sua força em si mesmo, procurando algo suscetível em si mesmo, forte em si mesmo, inabalável em si mesmo. Isso nós vamos ver nas mensagens daquele evangelho reinventado e atualizado nesse século 21, do eu posso, você pode. Mas na verdade o que nós podemos, se não for em Cristo, com Cristo e por Cristo? Nada. Mas o homem se habituou a ouvir neste século 21, você pode, você tem poder para isso. Então as pessoas estão
cada vez menos falando de Jesus, estão cada vez menos falando de Deus. O que importa é a sua imagem, a nossa. O que importa é você se amar. O que importa é você se ajudar. Eu olho para mim, irmãos, e eu percebo que eu não consigo nem ajudar a mim mesmo, quanto mais a minha esposa. Eu não tenho esse poder, porque nós não temos esse poder. Deus nos presenteou com a fé, porque a fé nos tira de nós mesmos e nos transporta para o poderio, para a soberania, para a graça bendita de Deus. Pela fé nós perdoamos, e pela fé nós recebemos perdão, porque não tem como perdoar a não ser pela fé. Não tem como receber perdão a não ser pela fé. Eu creio em Cristo. Pela fé eu vim até a igreja hoje, pela fé eu vou voltar para casa. Pela fé eu sei que Deus vai me sustentar no dia de amanhã. Pela fé, irmãos, pela fé. A fé gera confiança. Confiança em quem? Em Deus. Por isso que é um presente. Ele quer se fazer conhecido, Ele quer que nós conheçamos toda a estrutura do seu ser, tudo que Ele tem disponível para o seu povo, tudo que Ele é na sua essência, e Ele nos deu a fé para nos aproximarmos dEle, para Ele se fazer conhecido para nós. E quando nós começamos a conhecer Deus, cada dia que passa, mais nós confiamos nele, mais nós sabemos que Ele tem o poder da sustentação. Ele tem o poder para salvar, e Ele tem o poder para sustentar. Quando eu me achego a Deus, eu entendo porque que Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu recebo isso pela fé, e Ele gera fé em mim para eu crer nisso, e então eu sei que Ele estará comigo até o fim, até a eternidade, sempre. Então vem o salmista e diz: os que confiam no Senhor, os que têm fé, os que receberam de graça esta fé, aqueles que pela fé passaram a conhecer cada dia mais o Senhor, e cada dia mais se entregaram ao seu domínio, esses são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Aqueles que não conseguem discernir a fé, perecerão pelo caminho, cairão à direita ou à esquerda, retornarão e se prostrarão diante do homem velho. Mas os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Então vamos entender o Monte Sião. Jerusalém, ela estava rodeada por colinas, por montanhas,
E Sião era uma dessas colinas. Na verdade, o Monte Sião era onde ficava o templo. O templo. Lá no Monte Sião ficava o palácio real. Se ali habitava o templo, ali era a habitação de Deus. Jerusalém está no Monte Sião. Olha essa representatividade. O palácio real está no Monte Sião. O templo está no Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. O Monte Sião não se abala, não porque ele é uma colina ereta sobre a terra, porque por um terremoto ele poderia vir ao chão, rachar ao meio. O Monte Sião não se abala, porque ali está a presença de Deus, aleluia. Ali está o mais sublime, o mais fantástico, o mais tremendo de Deus, a sua presença no seu templo. Glória ao teu nome, Senhor. Então o Monte Sião permanece para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vamos dizer aqui: os que confiam no Senhor são assim, semelhantes a Deus. E eu quero que vocês entendam bem isso. Não como Deus, semelhantes, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem é que permanece para sempre? Não é Deus? Não é Deus que permanece para sempre, meu irmão? Então o que Deus gerou em nós? Uma fé necessária, uma fé transcendental, que nos faz voltar ao Éden. De que maneira? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É nesse sentido. Aqueles que vivem pela fé, aqueles que receberam a fé e focaram a sua fé em Deus por meio de Cristo Jesus, de fé em fé e de glória em glória, são transformados à sua imagem e à sua semelhança. Aqueles que se deixam se transformar para que voltem a ser semelhança de Deus. Aqueles que pela fé se deixam transformar para que Deus esteja absolutamente neles, jamais se abalam. Eu posso entender isso também quando Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Significa que eu morri para mim mesmo, morri para as minhas vontades, morri para os meus sonhos, morri para a minha própria vida, para ser absorvido totalmente pela vida de Deus. Então, quando isso acontece, é impossível que pela fé nós deixemos
de confiar no Senhor. Pela fé, nós confiaremos nele, de tal modo que não seremos abalados. Vamos voltar ao que nós estamos vendo neste mundo. Vamos voltar ao que nós estamos vendo nas pessoas que estão nas igrejas. Às vezes se diz: o pastor tem bola de cristal? Não. O pastor recebe revelações extraordinárias de Deus? Não. A não ser quando é muito necessário. Mas o pastor que está engajado na palavra, que ora, que lê a Bíblia, que se inteira de Deus, que se inteira da fé, ele recebe um dom que é um dos mais especiais, o dom do discernimento, para discernir pessoas, grupos, igrejas, sociedade, para discernir o tempo presente, e ainda assim, ele terá que recorrer e se dobrar diante de Deus para não se enganar. Para não se enganar. Então, o que nós estamos vendo com a igreja de hoje? Qual a percepção que temos na igreja de hoje? O número de pessoas que se revestem de Cristo, o número de pessoas que estão sendo transformadas à sua imagem e semelhança, pela fé, que gera esta confiança inabalável, é extremamente pequeno, diminuto, cada dia mais. Por quê? Porque o século 21, e principalmente esses 2 últimos anos, ele trouxe para dentro da igreja um pânico, um medo, que eu vou dizer assim, inexplicável, para quem confia no Senhor, e para quem se deixou revestir pelo Cristo vivo, para quem está se tornando a cada dia sua imagem e semelhança. Como é que nós podemos ficar com tanto medo? Quais são as coisas que nos prendem a esta vida? Quais são os valores desta vida para nós lutarmos tanto por ela? Qual a percepção que nós temos do reino vindouro? Para que esse reino adentrasse ao nosso coração pela fé e acalmasse a nossa alma, e acalentasse o nosso coração. Qual é o mistério? O mistério é que os crentes, numa sua grande maioria, eles deram de ombro para a reunião de oração, para os estudos bíblicos, para os devocionais diários. Eles deram de ombros para a própria igreja do Senhor. E agora estão com medo. Medo de morrer. Deus nos deu uma vida, irmãos. E essa vida é preciosa. E essa vida, ela deve ser vivida, no caso nosso, daqueles que confiam no Senhor, de forma
a apresentar Cristo ao mundo. Essa é a nossa maior prioridade. Se essa não for nossa prioridade, não adianta a vida. Nós não vamos estar deixando legado nenhum, e nós não vamos estar gerando nada para as próximas gerações. Então, queridos, a grande massa que está aí hoje, frequentando igrejas, agora não por causa das quarentenas, são pessoas que lutam ardorosamente por essa vida, para permanecerem vivos aqui. Não que tenhamos que ter o desejo de morrer, porque até isso está nas mãos do Senhor. Mas o que me preocupa é como luta-se pela vida. Minha vida está na mão do Senhor, a tua vida está na mão do Senhor. Com pandemia, sem pandemia, a minha vida está na mão do Senhor. Quantas pessoas, na nossa comunidade ou fora da nossa comunidade, se prepararam de fato para enfrentar a morte todos os dias, cara a cara? Porque nós não podemos nos enganar, irmãos. Esse vírus pode nos pegar a qualquer hora e a qualquer momento. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu conheço pessoas que se cuidaram de uma maneira extrema e pegaram a Covid e foram infectados pela Covid. Eu conheço pessoas que desleixaram e pegaram a Covid. Tem pessoas que se cuidaram tremendamente e não pegaram a Covid. Tem pessoas que se desleixaram nesse mundo e não pegaram a Covid. Sabe por quê? Porque é Deus que designa vida e morte, irmãos. É Deus. Ou será que nós temos tanto medo de ir para o céu? Parece que muitas pessoas têm medo de ir para o céu. É o desconhecido. Uma outra coisa que me chama a atenção: até que ponto o céu é desconhecido no teu coração? Nunca houve lampejos do que seja o céu? Nunca houve lampejos na sua vida do que seja a glória do Senhor? Para que nesse momento de caos e confusão, a nossa alma fique tão abalada, tão entregue à tristeza e às preocupações. Ora, amados, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Estou aqui na igreja, estávamos aqui no louvor até agora mesmo. Ali está o Rafael na mesa junto com a sua esposa. Aqui está a Rosana me esperando. Aí está você na sua sala. E ao nosso redor está a Covid. Nós vamos sair ali na rua
E ela vai estar com seus dentões para nós, com seus olhos esbugalhados. Mas quando nós aqui sairmos daqui, ali para a rua, e encontrarmos o Covidão, dentro de nós há um que é maior do que ele, que preservará a minha vida ou não, que me guardará da morte ou não. E Ele fará isso segundo os seus propósitos em mim, segundo os seus propósitos em nós. O apóstolo Paulo, diante das suas muitas tribulações, em tempos, ele pressentia a morte. Ele pressentia que estava quase para ir. E ele dizia: eu quero estar com Cristo, porque isto me é muito melhor. Mas por causa de vós, creio que permanecerei. Por causa de vós, da igreja, do seu trabalho. Entendeu? Por que é que você se protege tanto da morte? É para proclamar Jesus? É para levar o Evangelho às vidas? Esta era a intenção do apóstolo Paulo. Eu quero ir para o céu, mas eu tenho confiança que ainda não irei, e eu vou ainda ministrar para muitas pessoas. O amor dele por Israel era tão grande, que ele desejou ser riscado do livro da vida, por Israel. Ele tinha legitimidade no seu pedido para continuar vivo. Ele não queria continuar vivo apenas para gozar da vida, para continuar mais um pouco na terra. Ele queria, através da sua vida, glorificar a Deus. Mas não é isso também que eu tenho visto nas pessoas. Eu não vejo as pessoas querendo se preservar para glorificar a Deus. Eu não vejo as pessoas querendo se preservar para proclamar o Evangelho de Cristo. Eu vejo as pessoas se preservando apenas por se preservar, para continuar vivos. Mas os que confiam no Senhor não se abalam. Então nós estamos procurando, como agulha no palheiro, quem são esses que confiam no Senhor, que se revestiram do Cristo vivo, que a cada dia se assemelham mais a Deus, e estão firmes e inabaláveis, seja para a vida, ou seja para a morte. Precisamos aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego o que é ter um coração que não se abala, o coração que se assemelha a Deus e que é revestido de Deus. Eu sei que meu Deus tem poder para me livrar dessa fornalha, ó rei, fique tu sabendo. Mas se Ele me livrar, não me livrar, nem assim me dobrarei a sua estátua. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem nesse século 21, esses que não são abalados, à semelhança de Deus vivem, revestidos de Cristo vivem, para dizer a essa pandemia que está diante de nós: eu sei
que o meu Deus tem poder para me livrar. Mas se Ele não me livrar, fique sabendo, eu sou dele e Ele é meu. Aleluia! E viver, irmãos, viver. O Estado imputou viver para alguns, mas para outros não. O Estado diz para você: vá ao mercado, mas não vai na escola. Não é? Vá à feira. Você pode ir na padaria. Se você quiser, no açougue, você também pode ir. Mas você não vai na igreja. E tudo parece que é uma crise sanitária. E tão somente uma crise sanitária. Pode até ser que haja uma crise sanitária, mas é muito mais do que isso. O Estado está dando indícios do controle total dos homens sobre a face da terra. É disso que estamos com medo? Ou disso nós não temos medo? Se o Estado tomar as nossas casas, se o Estado tomar as nossas igrejas, fechar as portas da nossa igreja, se o Estado nos matar de fome ou por qualquer outra epidemia, ainda assim, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos buscar nos palheiros essas agulhas e trazê-los à existência, para que eles possam proclamar as virtudes da fé, meu irmão. Esta semana ainda vocês viram o que aconteceu lá em Duartina. O padre está celebrando a missa, está cantando com mais 2 pessoas, e entram os generais da crise sanitária. Tinha 3 pessoas dentro da igreja, mas lá em Duartina não se pode fazer mais lives, nem de missas e nem de cultos, dentro das igrejas. Você vai se abalar por isso? Você vai continuar confiando no Senhor por isso? Por causa disso? No julgamento lá, sobre a igreja abrir ou fechar, a princípio parece que o que está em evidência é o amor às pessoas, é a crise sanitária. Mas se você tiver um tempinho para ler o voto que o Gilmar Mendes escreveu, você vai perceber que é muito além disso. Muito além disso. Deus quer nos gerar fé inabalável, para que nós possamos suportar coisas piores do que a pandemia. Talvez a pandemia seja apenas um refresco ainda. Deus quer gerar um coração inabalável em nós, para que nós possamos suportar provas mais duras que estão por vir. Porque nós não sabemos
Até quando teremos ainda a oportunidade de estar aqui ministrando para você na sua casa? Meu querido irmão, nós precisamos voltar às bases do Evangelho. Nós precisamos voltar às bases da fé. Adentrar ao coração de Deus, nos resguardar no coração de Deus e saber que Ele tem poder para nos sustentar em toda e qualquer situação. E só Ele. Deixe um pouco as redes sociais. Deixe um pouco o Facebook, o Instagram, Twitter. Leia mais a Bíblia. A Bíblia fala de vida, irmãos. A Bíblia fala da morte que foi tragada pela vida. Aleluia. A Bíblia fala de esperança. A Bíblia fala de amor. A Bíblia fala dos homens que Deus levantou sobre esta terra e deixaram um legado indizível. A Bíblia fala sobre o grande amor de Deus, sobre a entrega voluntária de Cristo. A Bíblia fala sobre a obra do Espírito Santo nesses dias. A Bíblia fala da esperança da glória eterna. Entre aqui, nessa rede social. Ela é uma rede espiritual, acessível. A senha é Jesus Cristo. A senha dessa rede espiritual é Jesus Cristo. Entre e usufrua de toda a Bíblia, de toda a vida de Cristo. De que maneira? Pela fé. E viva como aqueles que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Completa no coração do Teu povo aquilo que eu não fui capaz de dizer, nas minhas limitações e na minha pequenez. Eu sei que o Teu Espírito Santo trabalhará e ministrará conforme a necessidade de cada um. Confiamos em Ti e Te agradecemos por mais um culto de louvor ao Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós agora e sempre. Amém. E o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Fica na força do Senhor. Um abraço, queridos.